E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os fundamentos da contabilidade. Então, o que que é ativo, o que que é passivo, o que que é patrimônio líquido, o que que é o patrimônio da empresa, o que que a contabilidade faz no dia a dia. Então, essa de fato é uma aula bem introdutória e você vai aprender todos os fundamentos que você precisa saber antes de começar a fazer os lançamentos contábeis efetivamente. E o primeiro ponto é que eu vou ser muito didático nessa aula, pessoal, porque aqui nós estamos falando dos fundamentos da contabilidade. Se você não dominar os fundamentos, você não vai conseguir evoluir para lançamentos contábeis, evoluir para analisar balanço patrimonial e etc. Então eu vou precisar ser didático, porque se vocês aprenderem os fundamentos, a sua vida acadêmica vai ser bem mais tranquila, a sua vida profissional, quando você ingressar na área, também vai ser bem tranquila, porque você vai entender os fundamentos da profissão. Então, bora lá. O primeiro ponto é quebrar alguns mitos de mercado. Porque quando o mercado olha para a contabilidade, normalmente o mercado enxerga a contabilidade como um profissional que calcula imposto, mitiga e entrega obrigação. Como assim, Léo? O que o contador faz? O contador entrega a declaração de imposto de renda, o contador envia minha guia do DAS, o contador envia minha DEFIS. É dessa maneira que grande parte do mercado enxerga a profissão, mas essa não é a realidade. A contabilidade, ela é a profissão que registra tudo o que acontece na empresa. Como assim registra tudo? É literalmente tudo. Todas as movimentações de saídas, entradas de dinheiro, provisões de pagamentos, provisões de recebimentos. Então, uma vez que é emitida uma nota fiscal, essa nota tem que ser registrada na contabilidade, mesmo que não tenha recebido. Quando o recebimento acontece, o registro precisa acontecer na contabilidade. Se a empresa contrai um empréstimo para pagamento daqui a 6 meses, a contabilidade precisa lançar a entrada do dinheiro por conta do empréstimo, já lançar a provisão de saída decorrente dos pagamentos desse empréstimo que vai começar daqui a 6 meses. Ou seja, toda e qualquer movimentação patrimonial que acontece dentro da empresa precisa ter um registro contábil. Então, é a contabilidade que sabe de tudo. Tudo que acontece na empresa é a contabilidade que consegue enxergar se a empresa está dando lucro ou prejuízo contábil, consegue levantar se a empresa está gerando ou não gerando caixa. Então, a contabilidade, ela norteia tudo o que acontece dentro da empresa. Então, quando a gente fala de patrimônio, o que seria o patrimônio de uma empresa? O patrimônio de uma empresa é tudo que ela tem, menos tudo que ela deve. E o que que altera esse patrimônio? Tudo que movimenta dinheiro. Então, se nós recebemos de um cliente, altera o patrimônio. Se nós compramos mercadoria, altera o patrimônio da empresa. Se nós compramos um veículo, altera o patrimônio da empresa. Então, bora lá. Quais alterações acontecem em cada operação? Se nós recebemos de um cliente, automaticamente o meu contas a receber diminui, porque se eu tinha R$ 1.000 a receber e o cliente pagou R$ 500, automaticamente agora o meu contas a receber é R$ 500 e entrou R$ 500 no meu banco. Se eu compro mercadorias, existe uma saída de dinheiro do caixa da empresa e uma entrada no meu estoque de mercadorias. Então, se eu comprei, por exemplo, uma lâmpada, eu tenho que pagar a lâmpada e automaticamente essa lâmpada entra no meu estoque. Se eu compro um veículo, a mesma coisa, eu tenho que desembolsar um dinheiro para comprar esse veículo e automaticamente esse veículo entra no meu ativo imobilizado, que é o ativo que eu vou utilizar dentro da empresa. Empréstimos bancários também altera, pagamento de fornecedores. Então, tudo isso altera e movimenta o patrimônio da empresa. Tá, beleza, Léo, entendi. Tudo que movimenta a conta, toda nota que é emitida contra uma empresa, tudo isso precisa passar pela contabilidade. Você me explicou que todos esses movimentos alteram o patrimônio, mas o que que é patrimônio? Então, eu vou primeiro puxar para o CPF e depois a gente expande o conhecimento para o CNPJ. Quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, o que que é o nosso patrimônio? Quando nós temos, por exemplo, uma casa, um carro, um terreno, por exemplo, tudo isso nós chamamos de patrimônio. Então, o que que você tem de patrimônio no seu CPF? Todos esses bens. Tudo o que você tem, e quando a gente olha para o CNPJ, a realidade não é diferente. Então, o que é um patrimônio de uma empresa? É sim, se a empresa ela tem um terreno no seu registrado no seu CNPJ, se ela tem carro, se ela tem, por exemplo, uma locação, um barracão, tudo isso faz parte do patrimônio da empresa. Mas quando nós olhamos para o CNPJ, nós expandimos esse tema patrimônio que normalmente é utilizado no CPF, porque patrimônio para a empresa é todos os bens que ela possui, é todos os direitos que ela possui e todas as obrigações que ela contraiu. Então, a soma dessas três coisas é que forma o patrimônio da empresa. O que que eu quero dizer? Se a empresa, por exemplo, possui
dinheiro no banco, se ela possui dinheiro em caixa, dinheiro no banco, isso faz parte do patrimônio dela, é um direito que ela tem, é um bem que ela tem. Quando a gente fala de dinheiro, é um bem que ela tem. Quando a gente fala de saldo em banco, é um direito, porque o dinheiro não está sob posse dela, mas a qualquer tempo a empresa pode ir lá e resgatar o dinheiro. Se a empresa tem materiais em estoque, ou seja, eu tenho mercadorias para venda, essa mercadoria está no meu estoque, eu já comprei essa mercadoria. Essa mercadoria é um bem da empresa. Se a empresa tem veículos, é um bem. Se a empresa tem contas a receber, isso é um direito que a empresa detém. Como assim um direito? Cara, você, por exemplo, você é meu cliente. Eu vendi para você, você ainda não pagou. Eu tenho o direito de receber o dinheiro que você me deve. Então, por isso que a gente expande que patrimônio para uma pessoa jurídica é tudo que ela tem de bens e tudo que ela tem de direitos. O que que seria direitos? Seria valores financeiros que ela tem direito de receber, só que esse direito ainda não foi efetivado. Então, o meu contas a receber é um dinheiro que vai cair na minha conta corrente, só que ainda não caiu. Então, eu tenho o direito de receber, apesar de o recebimento ainda não ter sido concretizado. E o que que também compõe o patrimônio da empresa? Tudo que a empresa deve. Então, se a empresa tem fornecedores a pagar, empréstimos, impostos a pagar, tudo isso molda o patrimônio da empresa. Então, o que forma o patrimônio de uma pessoa jurídica? É tudo que ela tem de bens e direitos, menos o que ela tem de dívidas, o que ela tem de obrigações. E aqui nós temos um exemplo prático, né? Vamos dizer que uma empresa ela possui 20 mil reais em caixa, ela tem 10 mil de saldo no banco e ela tem 30 mil reais em mercadorias em estoque. Só que ela deve 15 mil para os fornecedores e tem 5 mil contraídos de empréstimo. Qual que é o valor do patrimônio dessa empresa? O valor do patrimônio dessa empresa não é os 60 mil reais, que é a soma de todos os ativos. Não, o patrimônio da empresa é os 60 mil reais menos os 20 mil reais que ela contraiu em obrigações com terceiros. Então, só fazendo um pequeno resumo, o que movimenta o patrimônio da empresa? O que que é registrado na contabilidade propriamente dito? Tudo que acontece de movimentação financeira ou não financeira dentro da empresa. Então, entrada e saída de caixa, compra de mercadorias precisam ser registradas, mesmo que o pagamento ainda não tenha ocorrido. Então, todas essas movimentações precisam ser lançadas na contabilidade, porque todas elas movimentam o patrimônio da empresa. E o que que é o patrimônio da empresa propriamente dito? O patrimônio da empresa é o resultado da equação de tudo que a empresa tem de direitos e de bens, ou seja, tudo que ela tem de bens e direitos, menos tudo que ela contraiu de obrigações. Então, quando nós olhamos para a contabilidade e principalmente para o capital que os sócios têm dentro de uma empresa, nós temos que olhar todo o ativo que a empresa tem, menos todo o passivo que a empresa tem, e aí nós vamos chegar no resultado do patrimônio líquido, que é basicamente o que sobra para os sócios. Então, essa é a estrutura patrimonial quando nós observamos contabilidade. Então, aqui só para a gente memorizar, quando nós falamos de caixa, nós estamos falando de valores em dinheiro. Então, isso aqui é um bem que a empresa possui. Quando nós falamos de saldo em conta corrente, isso aqui é um direito que a empresa possui. Isso aqui é engraçado, né? Quando as pessoas olham para dinheiro em banco, elas chamam o dinheiro em banco como sendo um bem. Então, tudo que eu tenho em banco é um bem. Quando nós observamos contabilidade, dinheiro em banco, a gente não considera como sendo um bem, a gente considera como sendo um direito. Por quê? Porque esse dinheiro que está no banco, ele está sob custódia da instituição financeira que você tem conta corrente. Ele não está, entre aspas, no seu bolso de maneira literal. Só que a qualquer tempo, por ser uma conta corrente, a qualquer tempo você pode ir lá e resgatar o dinheiro, você pode ir lá e fazer uma transferência via Pix, via TED, mas quando nós observamos conta bancária na contabilidade, isso é chamado de direito, porque isso está sob posse de um terceiro. Quando nós observamos clientes, também é um ativo, isso é um direito que a empresa detém, o direito de receber desse cliente. Quando nós olhamos material em estoque, isso é bem que a empresa possui, porque esse estoque está no estabelecimento da empresa. Veículos, esses veículos é bem da empresa, independente se esse veículo seja para revenda ou para ativo imobilizado. Obviamente que se for veículo para revenda, ele vai estar dentro de estoque, né? Ele não vai estar classificado como veículos. Os fornecedores são obrigações que a empresa contraiu, então ele está dentro do passivo. Empréstimos a pagar, empréstimos que a empresa contraiu, isso é um passivo, ou seja, uma obrigação que a empresa tem a pagar. E o capital social, o que seria capital social? Capital social é aquilo que o sócio diz que vai aportar na empresa, na abertura da empresa. Então vamos lá, eu vou abrir uma empresa.
Qual vai ser o capital social que eu vou investir? Qual vai ser o patrimônio meu, do meu CPF, eu, pessoa física, vou colocar na minha empresa? Então, isso é chamado de capital social. São aspas aqui, se o quadro societário da empresa for composto por pessoas jurídicas, obviamente que a minha fala de eu, CPF, não faz jus, mas essa é a essência do capital social, é tudo que aquilo que os sócios aportam na empresa. E isso tem que ter, isso é registrado no contrato social da empresa. Então, supomos que os sócios resolveram aportar R$ 1.000 e abrir a empresa. Então, o capital social da empresa é R$ 1.000. Se eles decidem colocar mais dinheiro na empresa, por exemplo, eles colocarem mais R$ 5.000, isso só vai compor o capital social se eles fizerem uma alteração do contrato social. Senão, isso teria que entrar como empréstimo. Mas aí a gente já está avançando um pouco no conteúdo. No nosso caso aqui, é só a gente ficar com essa primeira classificação. Tudo que for bens e direitos, nós registramos no ativo da empresa. Tudo aquilo que for obrigação, ou seja, dívidas que eu contraí, contas a pagar para fornecedores, impostos a pagar, tudo que for obrigação, ele vai estar inserido dentro do passivo. E tudo que envolver o patrimônio dos sócios, né, capital social, o lucro da empresa, ele vai estar dentro do nosso patrimônio líquido. E isso aqui funciona como um belo gatilho mental, tá, galera? Se a empresa tem ativo, se a empresa deve é passivo, se pertence aos sócios é patrimônio líquido. E aqui nos últimos 2 slides, se você quiser pausar essa aula agora para responder essas perguntas, que contabilidade é isso, tá? A contabilidade você vai aprender na prática, você entender a estrutura de um balanço, entender lançamentos contábeis, entender análise de balanço, tudo isso você só vai conseguir fazer se você praticar. Então, se você assistir essa aula, fechar a aula, ir dormir ou ir fazer outra coisa e não praticar, automaticamente esse conhecimento vai escapar da sua memorização. Você não vai conseguir aprender de maneira literal. Então, aqui é um exercício simples. Você vai pegar essas contas e vai colocar aqui na frente se é conta do ativo, passivo ou patrimônio líquido. E aqui a gente tem um exemplo bem tranquilo de valores. Então, caixa 20.000, banco 10.000, estoque 30.000, fornecedores 15.000, empréstimo 5.000, para você fazer a classificação qual que é o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido total. E como eu disse, essa seria uma aula um pouco mais curta, uma aula de fundamentos da contabilidade, que é uma aula extremamente necessária e importante para a gente firmar alicerce, para a gente conseguir evoluir um pouco mais em conhecimentos mais técnicos. E aí, a partir da segunda aula da nossa série, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre lançamentos contábeis, como fazer lançamentos, como classificar esses lançamentos dentro do balanço patrimonial, mas novamente é extremamente importante que você domine os fundamentos, porque se você não dominar os fundamentos, você vai ter dificuldade para evoluir no conhecimento. Então, se você gostou desse conteúdo, dessa primeira aula introdutória de uma sequência de aulas que nós vamos fazer, dominando contabilidade desde os fundamentos até a análises mais avançadas, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários também se você já domina esses fundamentos, como que você fez para aprender a dominar isso, e se você está iniciando na contabilidade aqui agora, deixa nos comentários aqui também quais são as suas expectativas para essa formação acadêmica. E fé!